Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje nós vamos mostrar como esses seres também que estão vindo até aqui acompanham os nossos conflitos, as nossas guerras. Na imensa maioria das vezes eles se resumem à observação, sem nenhum tipo de interferência, pelo menos aparente, né? Eles não procuram não apoiar nenhum lado nem o outro. Existem exceções, né? Em que um ou outro caso, ou a presença desses seres, ou a intervenção direta deles influiu no resultado de uma batalha. Eu descarto, com relação à Índia Antiga, que nós fizemos um programa aqui, onde seres apoiavam especificamente reinos com conhecimento de causa por parte dos monarcas hindus de 10, 12 mil anos atrás. Mas no Ocidente, né, existe muita presença, né? Como eu falei, na maioria dos casos parece não ocorrer nenhum tipo de intervenção. Existe uma minoria onde esses seres intervieram diretamente, determinando o resultado da batalha. Então vamos começar aqui, né, com o primeiro conflito aqui que nós trouxemos. Ocorreu em 480 a.C., na Grécia Antiga. É dito que uma grande luz flamejou no céu enquanto os gregos, a frota grega, derrotava a frota persa de Xerxes na Batalha de Salamina. Então nós vamos ver aqui o local da batalha também, aqui, né? Na próxima à Grécia, né? Nós vemos o resultado, vemos um barco de guerra grego da época, um barco a remo com velas auxiliares, um esporão na frente que era utilizado para colisão com navios inimigos. Esse esporão que fica na parte de baixo dianteira do navio, fazer um rombo no casco do navio adversário abaixo da linha d'água, fazendo com que esse afundasse. Era um dos métodos da época, né? E nós vemos em seguida, né, uma imagem de um objeto luminoso fotografado nos Estados Unidos, muito parecido, né, com o que é descrito, né, pelos gregos em 480 anos antes de Cristo. Ou seja, esse objeto, né, acompanhou a batalha aparentemente sem interferir no resultado. Esse relato foi trazido, né, através de Plutarco. Né? Plutarco registrou na época, né, a batalha, os eventos. Graças a isso nós temos os relatos preservados até os dias atuais. O segundo relato aqui, também ocorrido na Grécia em 394 a.C., é narrado que um feixe de luz celestial brilhou sobre Cnido, uma cidade da região da Cária, enquanto os espartanos eram derrotados no mar, perdendo o império da Grécia. Isso está registrado por Plínio em Histórias Naturais. Plínio foi um dos maiores escritores de sua época, um dos maiores historiadores de sua época. Seu filho, Plínio Moço, também seguiria os passos do pai e também se tornaria um importante historiador, registrando todos os principais fatos da época, né? E essa luz celestial, né, como nós vemos na imagem seguinte, né, um trecho, né, artístico da Batalha de Cnido, né, como teria sido desenvolvido, nós vemos uma imagem de um UFO na Escandinávia, em 1943, que é muito parecido com uma tocha, né? Nós vemos o objeto parado no céu, ele não é um cometa, um meteoro, ele está parado no céu, faz lembrar uma tocha, né? Poderia ser tranquilamente confundido pelas pessoas da época, né, como uma tocha de fogo no céu. Na realidade, um objeto voador não identificado. Nós vemos também um mapa onde ocorreu a batalha, né? Esparta era a parte guerreira da Grécia, né? Seria o lado guerreiro. A Grécia em si, embora também tivesse seu lado bélico, ela era mais dedicada à cultura, né? Esparta, ao contrário, era um estado guerreiro, né? Ocorrido em 344 a.C., né, está registrado que Timoleonte, né, um almirante romano, navegava rumo à Síria para libertá-lo do exército cartaginês, quando uma tocha surgiu no céu acompanhando a sua frota. Nós vemos aqui a imagem, né, onde está claro o registro do trireme romano, né? Fazia parte da frota romana, era um tipo de embarcação utilizada pelos romanos,
né? Eram 3 fileiras de remos, daí o nome trireme, com uma vela auxiliar. Curiosamente, na 9 nós vemos esse mesmo tipo de objeto, que às vezes é visto no céu parado. Ele parece realmente uma tocha olhando, né? É uma linha, né, intensamente iluminada aqui, né, confundida com uma luz de tocha, acompanhando a frota romana, né? Os romanos tiveram muito esse tipo de acompanhamento na época, tanto em batalhas terrestres, nós vamos ver aqui, como em batalhas navais também. A presença desses veículos, desses seres, né, acompanhando o desenrolar dos nossos conflitos aqui. Bom, antes de encerrarmos o nosso primeiro bloco de hoje, nós vamos para o nosso quiz de hoje. Então, a pergunta é a seguinte: no dia 22 de junho de 76, né, houve um evento surpreendente para várias pessoas, um evento no arquipélago das Ilhas Canárias. Um documento entregue pela Aeronáutica descreve os eventos anômalos de Galdar, né, no Oceano Pacífico, Oceano Atlântico ou Oceano Índico. Né? Galdar seria onde? Né? Oceano Pacífico, Atlântico ou Índico? Nós vamos dar a resposta aqui do quiz no nosso último bloco, né? No segundo, continuaremos trazendo esse acompanhamento, né, desses seres em nossas batalhas aqui no nosso planeta, nos nossos conflitos, que imaginando o que deve passar, né, na cabeça desses seres, vem nos matando uns aos outros, né, um confronto praticamente fratricida. Né? Mas vamos continuar vendo isso no nosso segundo bloco. Voltamos já com mais Fenômeno UFO. Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, com o tema os UFOs e os conflitos humanos. Bom, antes de continuarmos, vamos fazer aquele nosso convite, né? Você já está acostumado? Conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Filie-se. Você vai estar nos ajudando com uma pequena mensalidade. Tudo aquilo que você nos der através da mensalidade vai ser voltado exclusivamente aqui para as melhorias da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Associe-se, filie-se. Em troca, meu amigo, você vai ter, ou amiga, né? Você vai ter descontos em eventos exclusivos, descontos em livros, brindes, uma série de coisas. Então conheça, né? Associe, seja um sócio nosso aqui na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio. Conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e as mais do que simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão dar todas as informações para você. Conheça. Bom, nós estamos nos conflitos aqui, né? O último que nós trouxemos foi de 344, quando uma tocha de fogo acompanhou, né, a frota romana, as trirremes romanas, né, contra a frota cartaginesa. Já agora, um episódio muito interessante envolve o resultado de uma batalha decidida por UFOs. E esse caso ocorreu em 332 a.C., quando Alexandre o Grande cercou Tiro, a antiga capital do Império Fenício no Mediterrâneo. E já fazia muitas semanas de cerco e as tropas de Alexandre não conseguiam furar as defesas, né, dos exércitos fenícios, né? As muralhas de Tiro eram muito espessas, muito altas, mas para surpresa de todos, né, no último dia de batalha antes da invasão, todos ficaram surpresos quando uma formação triangular de UFOs discordes se aproximou do local onde ocorria a batalha. E foram descritos como um deles sendo muito grande e dois um pouco menores, né? Eles circularam sobre a cidade de Tiro e os guerreiros de ambos os lados que estavam em luta pararam e começaram a observá-los, né, assombrados. Subitamente, do escudo maior, partiram vários feixes de luz que atingiram em cheio as muralhas e essas derreteram como se fosse lama, né? Elas simplesmente se desagregaram diante das armas daquela nave, deveriam ser as armas principais daquele veículo espacial, né? E os soldados de Alexandre, aproveitando isso, passaram através da brecha na muralha e invadiram a cidade,
né, vencendo a batalha contra os defensores de Tiro. E os escudos voadores, como eles eram também chamados, ficaram pairando sobre a cidade até que esta foi totalmente conquistada por Alexandre o Grande. Aí, repentinamente, depois de observar o resultado da batalha, a vitória de Alexandre, né, aqueles veículos sumiram em alta velocidade no céu. Nós vemos aqui, né, a pintura retratando, né, o cerco de Tiro por Alexandre, e vemos 3 UFOs, né, que foram vistos na Europa, né. Nós usamos a título de imagem, né, em objetos muito parecidos. Se nós olharmos bem, eles vistos do solo, pela mentalidade da época, eles realmente se assemelham a escudos, né, voadores ou flamejantes. Bom, nós vimos nesse caso, né, como houve a determinação do resultado da batalha, que eles quiseram que Alexandre vencesse a batalha. Aí vem a pergunta, por quê? Né? Qual a ligação? Haveria alguma ligação entre esse imperador e esses seres? Ou a vitória deles seria importante, talvez, aqui para a humanidade? São perguntas que talvez jamais saibamos a resposta. Mas o fato é que, nesse caso, graças à intervenção dessas naves, houve a decisão da batalha em favor de Alexandre o Grande. Bom, aqui na seguinte nós temos um outro relato de batalha. Em 217 a.C., globos de fogo foram avistados no céu quando os romanos eram derrotados no lago Trasimenos pelas tropas de Aníbal. Isso foi registrado por outro historiador, o Tito Livio, né? Novamente nós vamos ver aqui, né, os UFOs, né, a batalha do lago Trasimenos, e como eles acompanharam, né, nesse caso, a derrota do exército romano, né. Nós vemos aqui uma imagem de 3 UFOs esféricos, né, fotografados no México, que usamos a título de ilustração, né. Nós vemos também aqui uma imagem de Aníbal, né. Em seguida, nós temos a Batalha de Canas, que ocorreu em 216 a.C., na região de Apulia, na Itália Antiga, né, entre romanos e cartagineses. De novo, foram observados objetos redondos e outros em formas de navio, né? Esse fenômeno de observação durou uma noite inteira. E do solo, esses objetos estavam tão baixos que do solo foi possível distinguir as formas brancas a bordo daquelas naves, ou seja, foram vistas até a tripulação. Eles estavam tão próximos do solo, né, que romanos e cartagineses conseguiram, né, observar os tripulantes. E eles não tiveram a menor preocupação de se ocultar. Isso fica claramente demonstrado pela atitude desses seres. Esse fato está registrado, né, por Julius Obsequens. Nós temos aqui a título, né, a Batalha de Canas, um objeto cilíndrico, né, que faz lembrar um pouco, né, um navio, né, fora os outros objetos cilíndricos, né. A outra aqui, antiga, nós temos uma batalha corrida em 73 a.C., né, liderada pelo cônsul Luculo do romano contra o exército de Mitrídates. E repentinamente um enorme objeto flamejante desceu entre os 2 exércitos, né? Ele tinha uma forma semelhante a um jarro de vinho, era de cor de chumbo fundido, ou seja, cinza escuro. Os 2 exércitos foram tomados pelo medo e, em decorrência disso, as tropas de Mitrídates bateram em retirada, sendo derrotadas pelas tropas do cônsul Luculo. Nós damos aqui o último da batalha do passado, ocorrido entre os imperadores César e Pompeu romanos. Um objeto flamejante lançou uma tocha sobre as tropas de Pompeu, né? Inclusive o próprio César viu isso. Nós vemos aqui um objeto intensamente iluminado, fotografado nos Estados Unidos, e um objeto novamente daquele cilindro comprido brilhando no céu, que faz lembrar uma tocha de fogo, né? Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Já voltamos com a resposta do quiz, comentar em contato conosco e os últimos conflitos aqui, acompanhado de perto por esses seres que nos visitam. Então vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos para o nosso último bloco. Até já! Aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, com o tema os UFOs e os conflitos humanos.
Antes de darmos continuidade aqui ao programa, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta de hoje, na noite de 22 de junho de 1976, foi surpreendente para várias pessoas em um evento no arquipélago das Ilhas Canárias. Um documento interno pela Aeronáutica descreve os eventos anômalos de Galdar. Alternativa A, Oceano Pacífico. B, Atlântico. C, Índico. Canárias, possessão espanhola, no Atlântico. Portanto, a alternativa B, Oceano Atlântico. É a resposta certa do nosso quiz de hoje. Vamos para os nossos conflitos aqui. Agora nós saltamos a última batalha envolvendo César e Pompeu, ocorrida na Tessália, na Grécia Antiga, 48 a.C. Nós vamos avançar aí dezenas de séculos até a Segunda Guerra Mundial. Novamente esses objetos estiveram presentes, acompanhando as batalhas entre aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França, contra as tropas do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Então nós temos diversos casos de missões de bombardeio, tanto da 8ª Força Aérea, que é a imagem que nós vemos aqui, acompanhado por esferas de luz, que receberam o apelido de Foo Fighters, ou combatentes fantasmas. Elas acompanharam também, na imagem seguinte, aviões de bombardeiros leves japoneses, no Pacífico. Então, não importa qual hemisfério, as batalhas eram acompanhadas de perto por esses seres que os aliados julgavam erroneamente que fossem armas secretas dos alemães e vice-versa. As forças do eixo julgavam que fossem armas secretas dos Estados Unidos. Nesse caso, aparentemente, apesar de eles acompanharem o conflito durante o seu período de agosto de 1939 até setembro de 1945, não houve intervenção. O que ocorreu depois das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki foi uma presença ainda maior desses seres aqui. Ao que parece, a demonstração do ser humano, do conhecimento, da tecnologia nuclear para armamento, atrai muito mais esses seres até nós, ou seja, nos tornamos ainda mais perigosos. Bom, aqui outro conflito que foi acompanhado por esses seres também foi a Guerra da Coreia, ocorrida na Península Coreana nos anos 50, onde os Estados Unidos e forças da ONU lutaram contra a Coreia do Norte, apoiada pela China e pela Rússia. Nós vemos aqui dois objetos não identificados, um disco com uma cúpula central, foi observada por pilotos norte-americanos. Na imagem seguinte, um esquadrão de caça Sabre F-86 se dirigia em missão de ataque próximo à divisa com a Coreia do Norte, quando eles, ao saírem de uma camada inútil, se depararam com um UFO discoide gigantesco. Os pilotos calcularam o diâmetro dessa nave em mais de 200 metros e houve um susto geral e os F-86 dispersaram em todas as direções e saíram da região o mais rápido possível. Nós vamos para um outro conflito seguinte, que ocorreu na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, também de triste memória, foram mais de 10 anos de guerra, primeiro com os franceses, depois com os norte-americanos, um episódio ocorrido na base de Da Nang, da Força Aérea Americana. Os radares registraram um objeto não identificado. A princípio pensou se tratar de um ataque norte-vietnamita. E quando o objeto chegou ao visual, começou a ser observado por oficiais na torre de controle da base, eles viram que não se tratava de um avião, mas de um objeto discoide muito grande, acima de 50 metros de diâmetro. E o objeto estava se aproximando na direção do mar para sobrevoar a base. Nós temos aqui um tipo de objeto similar ao que foi visto, um UFO com uma abóbora. Esse objeto, assim que chegou num raio de alguns quilômetros da base, um sargento de uma bateria de mísseis antiaéreos perdeu seu sangue frio e ordenou, independente de ordens superiores, que mísseis antiaéreos fossem disparados contra o UFO. Primeiro, o míssil deixou a rampa de lançamento em direção ao UFO. Quando chegou próximo à nave, as pessoas em solo viram quando um fino feixe de luz saiu do UFO e atingiu a parte frontal do míssil, explodindo ele no ar. Um segundo míssil foi lançado, míssil Hawk, também, ao chegar no meio do caminho, foi explodido nos céus do mesmo modo. Em seguida, o UFO rapidamente se deslocou sobre a base,
parou sobre a base e emitido algum tipo de campo energético, paralisou a base inteira. Tudo deixou de funcionar. Radares, rádios, os próprios veículos em terra não funcionavam, jipes, caminhões, nada. A base ficou totalmente imobilizada, né? Acho que o recado foi claro por parte dos tripulantes daquela nave, que disseram, olha o que somos capazes de fazer, se fosse o nosso desejo. Passado alguns minutos, o UFO simplesmente saiu do local, uma velocidade espantosa, desapareceu da vista em segundos. Passado alguns minutos, a base voltou, os equipamentos foram voltando a funcionar paulatinamente, rádio, radar, os veículos voltaram a funcionar, né? O que demonstra que um conflito entre esses seres e nós seria impensável. Não haveria a disparidade técnica tão alta que não haveria como haver um combate entre eles e nós. A última aqui nós vemos uma imagem de um caça F-15 Eagle C da Força Aérea Americana, que retrata os eventos no Golfo, quando diversos objetos voadores não identificados foram registrados em radares das forças aliadas que lutaram contra o Iraque. Os radares detectaram objetos que a princípio imaginou-se fossem caças da Força Aérea Iraquiana, mas quando os jatos americanos se aproximavam, os objetos fugiam a velocidades absurdas. Não podemos esquecer que o F-15 chega a quase 3.000 km por hora. Quer dizer, para ser uma velocidade considerada absurda pelos pilotos, então a que velocidade esses objetos atingiram? Pilotos da Força Aérea Israelense também, que usavam caças F-16 e F-15, passaram pelo mesmo tipo de situação embaraçosa, captarem objetos nos seus radares, ao tentar persegui-los, os seus objetos se afastavam a velocidades incríveis, sumiam a altitudes absurdas, que nenhum avião nosso conseguiria atingir. Então, como nós vimos, esses seres têm nos acompanhado a nossa estupidez na forma de guerras há milhares de anos. Na maioria dos casos não tem intervido, alguns casos sim, como nós vimos na invasão de Tiro. Era o que nós tínhamos para dizer hoje. E você pode e deve entrar em contato conosco. Você gostou das pautas? Gostaria de outras pautas? Quer sugerir, fazer sua crítica, dar a sua sugestão? É muito fácil. É só acessar o nosso site aqui, o nosso e-mail aqui, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br, e teremos o maior prazer em atender a sua sugestão de pauta ou crítica, ou tema que você gostaria de ver ser tratado aqui. Então, queria agradecer mais uma vez pelo carinho da audiência, desejar uma ótima semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO aqui pela TV Mundo Maior. Até lá!